Shalom, shalom, povo lindo do Senhor, glória a Deus. Estamos começando mais um dia e é muito importante começarmos o dia na presença do Senhor. Que coisa maravilhosa. Hoje nós estaremos falando sobre a importância de nós desenvolvermos a nossa comunhão com Deus, de nós andarmos com Deus, de nós termos intimidade com o Senhor. Estaremos orando por essa renovação da nossa comunhão com Deus, essa renovação da nossa intimidade com Deus, a importância de aprendermos a andar na presença de Deus. Isso é maravilhoso, isso é, sem sombra de dúvida, a coisa mais importante da nossa vida. Mas antes de orarmos, eu gostaria de pedir a você que você possa se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que você possa receber as nossas mensagens. Selecione a opção todas, assim você estará recebendo todas as orações, todas as mensagens que nós postamos aqui no nosso canal, tá bom? Que Deus possa abençoar o seu dia poderosamente. E hoje, como disse, nós estaremos falando e orando por isso, né? Por nossa comunhão com Deus, por nossa intimidade com Deus, a importância de aprendermos a andar com Deus. Eu gostaria de ler com você um texto precioso que está lá em Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 21 a 24. O texto sagrado diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Que tremendo! A Bíblia nos fala sobre esse grande homem de Deus chamado Enoque, e a característica mais marcante da vida de Enoque é que ele andou com Deus. Ele andou com Deus. E andar com Deus é uma indicação de alguém que agradou a Deus por meio da sua fé e que, portanto, foi aceito por Deus. A Bíblia nos fala sobre isso, por exemplo, em Romanos, capítulo de número 5, versículo 1 e 2. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Então esse texto diz que é pela fé que nós somos aceitos por Deus. E a Bíblia nos fala, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6, que Enoque ele é situado na galeria aqui dos heróis da fé, juntamente com Abraão, com Moisés, com Gideão e com tantos outros homens de Deus que viveram pela fé e que pela fé foram recompensados pelo Senhor. Então Enoque é esse exemplo de homem que andou com Deus por meio da fé. Amém? A Bíblia diz assim em Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Então, Enoque andou com Deus, e ele andou com Deus como? Ele andou com Deus porque ele andou pela fé. Ele andou com Deus porque ele buscou viver uma vida que agradasse ao Senhor. Então, por isso que a Bíblia fala que Enoque foi incluso nessa galeria dos heróis da fé que aparece aqui em Hebreus capítulo 11, né? Capítulo 11 de Hebreus é a galeria dos heróis da fé, dos homens que viveram pela fé. E Enoque foi incluso nessa galeria dos heróis da fé. Agora, é claro que o conceito bíblico de heroísmo é diferente do conceito de heroísmo que o mundo nos mostra, né? Então, para o mundo, o herói é a celebridade, é aqueles que são populares, são conhecidos, ou até mesmo aqueles que fazem um gesto de salvar a sua vida, de salvar a vida de alguém, né? De um perigo iminente, às vezes até arriscando a sua própria vida. Só que, geralmente, essas pessoas traz um benefício apenas para esta vida, não é apenas para essa vida. Só que os heróis da fé, né, descritos na Bíblia, são aqueles que andaram com Deus e ajudaram outras pessoas a andarem com Deus. Ou seja, à luz da palavra de Deus, herói da fé, um herói da fé é aquele que anda com Deus e que ajuda outras pessoas a andarem com Deus. E foi isso que Enoque fez.
Enoque não somente andou com Deus, mas ele também se tornou um testemunho para outros que desejassem andar com Deus a partir do testemunho e do exemplo de Enoque. E quais são os fatos que a Bíblia nos fala sobre a vida deste grande homem de Deus que andou com Deus, que foi Enoque? A primeira coisa que a gente vai entender é que Enoque ele creu no verdadeiro Deus. Embora ele vivesse em uma sociedade repleta de deuses pagãos, de falsos deuses, ele decidiu crer no Deus verdadeiro, naquele que criou os céus e a terra, e creu única e exclusivamente no Deus verdadeiro. Então Enoque creu em Deus. Então esse é o primeiro exemplo que Enoque nos deixa. Enoque também buscou a recompensa que vem de Deus, pois o texto de Hebreus diz que pela fé, Enoque andou com Deus, pela fé ele foi transladado, pela fé ele deu um testemunho de agradar a Deus. E o texto diz que aqueles que vivem pela fé, aqueles que creem no Senhor, pela fé, eles agradam a Deus, eles buscam a recompensa de Deus. Então, Enoque viveu e ele buscou a recompensa que só Deus pode dar. Ele buscou isso pela fé, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe, e não apenas isso, mas que Ele recompensa aqueles que o buscam. E Enoque viveu buscando essa recompensa de Deus, a recompensa que só Deus pode dar. O texto diz assim: pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Então ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Como ele fez isso? Pela fé. E o texto continua: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Enoque foi este homem. Outra coisa sobre Enoque é que Enoque andou com Deus. Como disse, andar com Deus é viver pela fé no Senhor. Andar com Deus é viver para agradar a Deus, é viver uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. E Enoque foi este homem. O texto nos diz, voltando àquele texto que nós lemos no início, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Então, a partir do nascimento de Matusalém, o seu primeiro filho, Enoque começou a andar com Deus, O que nós diríamos hoje que ele se converteu ao Senhor, ele creu, ele depositou a sua fé no Senhor. E ele andou com Deus 300 anos. E ele viveu ao todo 365 anos e Deus o arrebatou. E o texto diz: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado. Por quê? Pois Deus o havia arrebatado. Ele andou com Deus tanto, que Deus o tomou para si. Ele viveu tanto na atmosfera da presença de Deus, da glória de Deus, da intimidade com Deus, que Deus decidiu tomá-lo para si sem que ele experimentasse a morte. E só 2 homens na Bíblia não experimentaram a morte. Enoque foi um deles e o outro foi Elias, o profeta Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo. E esses 2 homens são exemplos de homens que andaram com Deus em uma profunda intimidade com o Senhor. Que coisa linda, que coisa tremenda. O texto também nos ensina que Enoque ele se tornou um exemplo, Um exemplo de pessoa que anda com Deus, um exemplo de um homem que anda com Deus. Quando você anda com Deus, você se torna um exemplo para abençoar outras pessoas, você se torna um exemplo de vida com Deus. O texto nos fala lá em Gênesis capítulo 6, do verso 8 ao verso 11, ao verso 9, sobre Noé. E quem era Noé? Noé era bisneto de Enoque. E olha que interessante que Enoque influenciou a sua descendência, que Enoque influenciou a sua geração a andar com Deus. Porque o texto diz assim, em Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A palavra benevolência aqui significa favor, graça, A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Então observe que Noé andava com Deus igual ao seu bisavô Enoque. Então quem era Enoque? Enoque era o bisavô de Noé. E Enoque andou com Deus e influenciou a sua geração também a andar com Deus. A Bíblia fala que Noé também andava com Deus. Noé é o bisneto
de Enoque também andava com Deus. Ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, um homem que encontrou o favor do Senhor e ele andava com Deus. E você conhece a história de Noé, que foi salvo juntamente com sua família daquele grande dilúvio, né? Então, Enoque se tornou um modelo, se tornou um exemplo, porque quem anda com Deus se torna um exemplo e influencia positivamente a sua geração. Nós precisamos estar orando ao Senhor, dizendo: Senhor, nos guarda em tua presença, nos mantém firmes na comunhão, na intimidade contigo. É interessante porque o texto bíblico diz que Enoque andou com Deus 300 anos, ou seja, enquanto ele viveu depois da sua conversão, a partir dos 65 anos, ele viveu com Deus 300 anos, ou seja, passou gerações, passou tempo, passou provações, passou lutas, passou dificuldades, circunstâncias difíceis, mas ele estava sempre na presença de Deus, sempre em comunhão com Deus, apesar de toda a corrupção que havia à volta dele na sociedade que ele vivia, mas ele permaneceu com Deus, ele perseverou em andar com Deus. Isso é um exemplo maravilhoso para nós. Por isso ele conseguiu influenciar a sua geração. E uma outra coisa tremenda sobre a vida de Enoque é que Enoque pregou a palavra de Deus, né? Ele pregou a palavra de Deus. O texto nos diz, lá em Judas capítulo 1, versículo 14 e 15, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles, né? Dizendo assim: vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos. Está profetizando a vinda do Senhor, a vinda do Messias. Isso milhares, né, de anos antes, centenas de milhares de anos antes, né? Ele está profetizando a vinda do Senhor, né? O Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então, isso está escrito em Judas capítulo 1, versículo 14 e 15. Então, Enoque andou tanto com Deus, ele começou a proclamar a vinda do Senhor, isso muito antes do Senhor vir pela primeira vez, ele estava proclamando já a segunda vinda do Senhor. Que interessante, que poderoso isso. E alguns servos do Senhor chegam a dizer que Enoque profetizou tanto a vinda do Senhor, profetizou tanto essa vinda do Senhor, andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Isso é muito poderoso, isso é tremendo. E quais são os exemplos que nós podemos aprender com Enoque, né? Primeiro, crer no verdadeiro Deus, vir a Deus como aquele que recompensa aqueles que o buscam, vir pelo caminho do sacrifício de Jesus e começar realmente a andar com Deus. E também que por meio da nossa comunhão com Deus, nós possamos ser um exemplo, nos tornar um exemplo para outras pessoas, para que outras pessoas possam seguir esse exemplo da nossa fé no Senhor Jesus Cristo e que nós também possamos proclamar essa mensagem de salvação do julgamento de Deus. Então, que nós possamos ter essa comunhão com o Senhor diariamente, perseverar nessa comunhão com o Senhor, permanecer nessa comunhão com o Senhor, permanecer andando com Deus, mesmo que haja desafios, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja lutas, mesmo que haja obstáculos, mesmo que haja corrupção por todos os lados, mesmo que haja tentações, mas que nós possamos decidir perseverar em andar com Deus, perseverar em permanecer na nossa comunhão com o Senhor, na nossa intimidade do Senhor, com o Senhor, e que nada venha nos remover da sua santa presença. Nós estaremos orando por isso, para que nesse dia a nossa comunhão com Deus seja fortalecida, para que nesse dia a nossa intimidade com Deus seja renovada. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te render graças pela tua bendita palavra para nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que a coisa mais importante da vida é andar com o Senhor. A tua palavra diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Senhor, nós sabemos que a coisa mais importante que nós podemos ter é a comunhão contigo, Senhor. É andar na tua presença, é andar pela fé em Cristo Jesus. E nós pedimos, Senhor, nos ajuda a andar na tua presença. Assim como naquela época, meu Deus, Enoque, aos 65 anos, depois que ele gerou Matusalém, a tua palavra diz que ele passou a andar contigo. Senhor, a tua palavra nos mostra essa verdade. Nós te pedimos que nesse instante, que nós possamos ter a graça de andar com o Senhor todos os dias da nossa vida. E aqueles que ainda não estão andando contigo, que aqueles que ainda não aprenderam a andar com o Senhor. Pai, nós oramos para que pela graça do Senhor, o Senhor se revele a cada um deles, Pai. Que os seus olhos espirituais sejam abertos para que eles possam entender a importância de andar contigo, Senhor. E que aqueles que já estão andando com o Senhor recebam força para
perseverar em andar com o Senhor. Recebam força para perseverar em andar na tua presença. Que nenhuma luta, que nenhum obstáculo, que nenhuma adversidade, que nenhuma decepção com pessoas, nem com líderes, nem com irmãos em Cristo, nem com familiares, nada, Senhor, nenhum tipo de decepção venha nos remover da tua presença, venha nos arrancar da tua presença, que possamos decidir firmemente perseverar em andar com o Senhor, assim como fez Enoque, meu Deus, em nome de Jesus, assim como fez Noé, assim como fez os demais heróis da fé que aparecem descritos ali em Hebreus capítulo 11, e sobretudo assim como o próprio Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, andou com o Senhor enquanto esteve aqui nessa terra e continua contigo por toda a eternidade. Senhor, nós oramos nesse instante, te pedimos, nos dê força para permanecer olhando para ti, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não permita, Senhor, que os olhos dos teus filhos sejam colocados nas circunstâncias. Não permita que os olhos dos teus filhos sejam colocados em seres humanos, porque se nós olharmos para o homem, nós podemos cair, porque o homem é falho. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós podemos cair, nós podemos afundar, como Pedro, que quando tirou os seus olhos de Cristo, ele começou a afundar porque olhou para a força das ondas. Senhor, nós não queremos olhar para as circunstâncias, nós queremos estar com os nossos olhos fixos no Senhor, porque quanto mais os nossos olhos estiverem fixos no Senhor, mais firmes nós estaremos em tua presença. Senhor, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso ânimo, fortalece o nosso vigor, aumenta, Senhor, a fome e a sede pela tua presença, aumenta, Senhor, a fome e a sede pela tua palavra, aumenta o desejo de te buscar com intensidade, Senhor, e renova nesta manhã a comunhão do teu povo contigo. Senhor, este irmão, esta irmã que está se sentindo fraco na fé, que está se sentindo sem forças para orar, que está se sentindo sem forças para meditar na tua palavra, que está se sentindo sem forças para congregar, para ir aos cultos, Senhor, que está se sentindo sem força para servir na sua comunidade com seus dons espirituais. Pai, eu quero te pedir, renova as forças nesse instante, pega o teu filho e a tua filha pela mão, Senhor, segura com força, não deixa o teu filho cair, não deixa o teu filho fraquejar, não deixa o teu filho, Senhor, tropeçar ou ficar prostrado. E aqueles que já caíram, Pai, eu te peço nesse instante, sustenta-os, coloca-os de pé novamente e que os teus filhos olhem para Cristo, autor e consumador da fé, e estejam firmes na caminhada, andando com Deus, andando com Jesus, andando firmes pela fé, nesse caminho estreito, Senhor, e apertado, mas que nos leva à vida, que nos conduz à salvação. Não permita que nós tiremos os nossos olhos do Senhor e coloquemos nossos olhos em homens, em circunstâncias, em situações, mas que os nossos olhos estejam focados e fixos em Jesus. Oramos assim, Senhor, assim como foi com Enoque, que seja conosco, Senhor. Assim como Enoque recebeu graça, força do Senhor para perseverar andando com o Senhor por longos 300 anos, que enquanto nós vivermos nessa terra, nós possamos perseverar e andar com o Senhor. E quando daqui formos arrebatados, nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Assim nós oramos em nome de Jesus e declaramos a bênção sobre os teus filhos, fortalecimento e força sobre os teus filhos. No nome de Jesus oramos para a tua glória. Amém, amém, amém. Que o Senhor te sustente, que o Senhor te fortaleça, que a sua comunhão com Deus seja renovada dia a dia. Hoje seja um dia de comunhão com Deus, que hoje seja um dia de intimidade com o Senhor, que hoje os seus olhos espirituais se abram para realidades espirituais do Senhor, que hoje os seus ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir a voz do Espírito Santo falando suavemente ao seu coração, trazendo direção e instrução para a sua vida. Comunhão com Deus, intimidade com Deus, andar com Deus, ser conhecido no céu é a coisa mais importante da sua vida. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, não se esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração e não se esqueça de compartilhar essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Assim você estará abençoando outras pessoas com esta oração. Deus te abençoe. Um dia de bênção, um dia de comunhão com Deus, um dia de intimidade com o Espírito Santo. Shalom, shalom, graça e paz.